escritor e crítico de arte, Ricardo Voltolini, acertou na mosca ao dizer: ela não inventou o teatro infantil, mas é como tivesse inventado, pelo menos no Brasil. Gente, a história do teatro para crianças no Brasil se divide entre antes e depois da autora de Plúfio o Fantasminha, O Cavalinho Azul, A Menina e o Vento e tantas outras peças. Além disso, ela criou esta escola, o tablado, talvez a mais importante no gênero no país. Os 90 anos de nascimento da autora, diretora, atriz e professora Maria Clara Machado é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Maria Clara Machado nasceu em Minas Gerais. Sua família mudou para a rua Visconde de Pirajá, 487, Ipanema, Rio de Janeiro, pertinho daqui da Praça Nossa Senhora da Paz, quando ela tinha 5 anos. Maria Clara era uma criança levada, alegre, brincalhona. Quando ela tinha 9 anos, sua mãe morreu. Vai ser para essa criança que ela foi que Maria Clara escreve sobre o sonho, sobre o medo, sobre crescimento e sobre superação. E o fez com tanto talento e verdade que acaba conquistando o encanto das crianças e o respeito dos adultos. Quando descobri o teatro de bonecos, foi meu primeiro contato com o teatro. Eu cheguei a ter, durante 5 anos, um teatro de marionetes. Eu fui ao Pestalozzi, estudei marionetes, mas sempre apaixonada pelo teatro. Depois eu entrei como assistente social aqui no tablado, aqui no patronato, não era tablado ainda. E a diretora do patronato me entregou as crianças para distrair. E eu fiz campo de futebol, fiz tudo, e sempre teatro, até que eu resolvi fazer um grupo de teatro com eles, com o pessoal aqui do patronato mesmo, com as crianças das favelas, que tinha uma favela aqui em frente. Aí eu tinha um grupo de amigos da Faculdade Católica, também que frequentava a minha casa lá em Ipanema, me incentivaram, vamos fazer um grupo de teatro amador. Foi aí que o tablado foi fundado. Conta pra gente quem foi Maria Clara Machado. A Maria Clara Machado, primeiro, é minha tia. E uma pessoa totalmente intuitiva, uma pessoa criativa, intuitiva, uma pessoa de impulsos, que fundou o Teatro Tablado há 60 anos atrás, junto com os amigos da PUC. Filha, Maria Clara Machado, filha de Aníbal Machado, um grande escritor também, contemporâneo de Drummond, de Carlos Drummond. E ela fundou o tablado porque ela tinha um talento das filhas do Aníbal, que eram 6, ela era a filha talentosa. E falaram para ela que ela era pernóstica. E ela achava que pernóstica era ter pernas lindas. Então, ela cismou, falou com meu avô que ela tinha pernas lindas e que ela queria ser bailarina. Meu avô brecou. Meu avô era um comunista católico. E brecou, disse, não, minha filha, bailarina, não. É coisa de mulher à toa, não. E aí ela começou, como ela tinha muito talento, ela começou a escrever peças para teatro de boneco. Nessas peças de teatro de boneco, as iniciais foram Plúfit, O Boi e o Burro, A Caminho de Belém, tudo para teatro de boneco. Mais tarde, ela foi estudar na França e trouxe aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro, a improvisação, que não existia. E a Clara, com essa bolsa de estudo que ela recebeu, de estudos que ela recebeu na França, ela trouxe para cá a brincadeira, o lúdico para o teatro. Né? Sobe no palco, meu filho, e faz.
finge que você É o príncipe. é um príncipe, É. pronto. Em 1949, Maria Clara Machado conseguiu uma bolsa de estudos e foi para Paris. Lá, foi aluna do mímico Decroux, do diretor Jean-Louis Barrault e de Rudolf Laban. Luiz, você conheceu muito a Maria Clara. Ela merece todas as homenagens? Ah, merece. Todas e mais um pouco, porque ela era espetacular. Sempre fui louca por ela. Ela era líder, ela era minha professora, né? Então, ela era muito engraçada, muito alegre, muito vital. Eu achava ela o máximo. E eu me lembro que a primeira vez que eu fiquei assim encantada por ela, que ela começou a dizer... Ela falava muito bem nas entrevistas, né? Então ela estava dando uma palestra para os alunos e falando que o pintor lidava com as tintas, um músico com os instrumentos, o escritor com as palavras e o teatro. Aí o olho dela brilhava assim, lida com gente, o teatro lida com gente. Eu sempre gostei muito de gente, né? Na primeira turma da Escola Tablado estavam Marieta Severo, Hildegard Angel e Nora Esteves. O tablado já formou mais de 5.000 atores, como Luiz Cardoso, Miguel Falabella, Malu Mader e Cláudia Abreu. Meu sonho era fazer uma peça do tablado. Só uma, não precisa ser duas. Uma só, já podia morrer feliz. Isso eu tinha 17, já queria morrer, né? Dramática. Aí eu estava sentada tomando um chá das 5. Não sei se você já ouviu falar no tablado. Até hoje tem essa tradição de tomar um chá das 5. Estava lá com a xícara de chá, eu odiava chá, mas estava tomando porque era puxa-saco, para poder ficar igual a todo mundo. Aí ela falou assim, Luiz, quando falava meu nome igual francês, Luiz, você quer fazer a tia Adelaide da peça Menino e o Vento? Eu derrubei a xícara, eu derrubei o chá, quebrei a xícara, eu fiquei tão emocionada. Foi meu primeiro papel, assim. Bárbara, antes de você falar sobre as qualidades dramatúrgicas da Maria Clara, eu queria que você me contasse a sua experiência como atriz de teatro de Maria Clara Machado. Eu fui uma grande atriz, uma carreira monumental no tablado. Primeiro eu fui substituta de árvore. No Chapeuzinho Vermelho saiu uma árvore, eu entrei, eu fui plantada. Aliás, era um figurino lindo, era uma roupa marrom que era o tronco, e nas mãos e na cabeça saíam folhas de avenca. Era muito bonito, muito bonito. Depois, o que eu fiz? Eu fui a girafa no embarque de Noé, eu e a Ana Maria Magros éramos as duas mais altas do tablado, então éramos as duas girafas. E gloriosamente, fui a bruxa-chefe na Buchinha que era boa. A primeira grande peça de Maria Clara Machado foi O Boi e o Burro a Caminho de Belém, de 1953. Era um auto de Natal escrito para teatro de bonecos, mas que acabou sendo montado com atores. Cláudia, você tem um livro sobre o teatro da Maria Clara Machado, é uma tese sua. Alguma coisa que você teria visto quando você era criança que justificasse esse amor pela Maria Clara Machado? Bem, eu conhecia o teatro da Maria Clara Machado, eu vi uma peça apresentada por Grupo Amador, eu era de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e eu já teria uns 15 anos para 16, e foi minha iniciação ao teatro, foi naquele momento. Eu vi vários espetáculos, houve um grande florescimento de teatro amador naquela época, né? E foi aí que eu conheci e essa imagem me ficou. Então, tudo que eu vi naquela época foram objetos de trabalho meu depois.
Que peça era essa? Sim. E que peças depois você viu que você gostou? Qual foi a tua impressão? Bom, a peça na ocasião essa era a Bruxinha que era boa. E você vê aquela imagem, aquela ideia da bruxinha ao contrário, né? Aquela situação em que o que nós consideramos bem era considerado mal. Para mim foi um grande achado. Depois dá margem para uma representação assim excelente, permite um grande trabalho de ator, de atriz sobretudo, né? Depois eu vi o Pluft, também como grupo amador. E quando eu já era professora, nós montamos grupo de teatro na escola. E engraçado que a moçada escolheu fazer o Pluft. Pluft é uma das peças mais conhecidas da Clara. É uma peça que tem, acho que 60 anos, uma das primeiras do Teatro de Boneco. E o Pluft conta a história de um fantasma, é uma inversão de valores. Conta a história de um fantasma que tem medo de gente. E não o contrário. E não o contrário. Né? Então, é genial as crianças que morrem de medo de seus fantasmas, os adultos que morrem de medo de seus fantasmas, assistirem essa peça super singela, que fala da inversão do medo. Quer dizer, é o objeto do medo que tem medo de mim. Então, o meu medo fica menor, o meu medo quase não aparece. Ontem passou lá embaixo, perto do mar, e eu vi. Viu o quê? Vi gente, mamãe. Só pode ser 3. E você teve medo? Muito, mamãe. Você é bobo, Pluft. Gente é que tem medo de fantasma. E não fantasma que tem medo de gente. Pois é, Vera, eu não sabia que a Maria Clara Machado tinha sido da diretoria do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que tinha essa belezura aí, né? É extraordinário e mostra bem o prestígio que ela conseguiu trabalhando, escrevendo, dirigindo para teatro infantil, que é considerado um teatro tão importante, né? É um teatro considerado até hoje um teatro menor, que é o teatro infantil. Mas ela, além disso, ela criou uma escola, né? E nessa escola de teatro se formou várias gerações de artistas e muitos deles artistas estupendos, artistas de primeiro nível, né? Tablado municipal. É verdade. Onde nós estamos é o palco do tablado. Você sentiu, quando você conversou com ela, essa identidade entre o tablado e Maria Clara Machado? Total, total. Maria Clara foi a mãe disso daqui. Né? Chegou uma altura em que vários integrantes do grupo que atuava no tablado saíram para o teatro profissional, foi uma crise interna, e ela se manteve fiel ao trabalho amador, né, e fiel a esse espaço. Ela depois vai transformar esse espaço num espaço escola, né, que foi uma oficina não só de atores, mas de profissionais de outras áreas, iluminação, cenografia, sonoplastia, uma coisa que foi muito importante sempre aqui. A Clara era uma professora maravilhosa, porque ela estudou improvisação, ela trouxe a improvisação para o Brasil, como eu já lhe disse, e ela tinha uma coisa assim física com os alunos. Quando o aluno estava muito prego, muito duro, sem conseguir nada no palco, ela subia e mostrava para o aluno, olha, você faz assim. Uhum. O aluno fazia, imitava, mas começava com essa imitação, daqui a pouco o aluno já entendia o canal e ia pelo seu próprio caminho, entendeu? Então, era uma grande professora. A Maria Clara Machado sempre foi muito autêntica, né? Sempre foi muito sincera. Ela, quando a gente fazia os exercícios, ela fazia crítica depois. E ela, às vezes, ela era dura, sabe? Ela não dizia para a pessoa desistir, porque muitas vezes tinha gente que ia lá como terapia.
não ia lá para ser ator, mas ela criticava. Eu me lembro disso, bastante. Por exemplo, teve um exercício que ela amarrou minhas mãos para trás, porque eu gesticulava tanto que ela falou, mas pega uma corda aí. E aí foi bom. Eu gostava disso, assim, eu achava bacana, mas tinha outras pessoas que ficavam... Ela era dura, crítica. E também elogiava, mas não elogiava muito, não. Ela falava mais quando não estava bom. Quando estava bom, foi bom. É engraçado porque ela queria ser atriz, né? E, de repente, ela, enquanto estava estudando na França, isso ela me disse, tinha se dado conta que ela nunca seria uma grande atriz. Então, ela preferiu não ser. E começou a dirigir e escrever, que ela fazia maravilhosamente bem. Ela, escrevendo, ela é muito talentosa, escrevendo. O diálogo dela é maravilhoso, as ideias são ótimas, mas era um pouco preguiçosa. Então, ela escrevia uma peça bem curtinha, um resumo, quase um roteiro. E ela terminava a peça no palco, com o elenco. Ela tinha ideias, aí ela corria pela plateia, dava pulos em cima do palco, aí ela fazia os personagens de uma maneira bem exagerada, que era para a gente não imitar ela, para a gente ter a nossa personalidade. Aí era um show quando ela fazia os personagens, porque ela dava 5 tons acima. Então, ela fazia a mocinha, aí ela fazia engraçado, mas ela dava ideias, então ela ia acrescentando o texto. Ela sempre foi muito criativa, como diretora, e tinha uma limpeza. O tablado sempre teve uma limpeza, uma limpeza artesanal muito boa, as peças. Maria Clara era uma alegria só, e eu estava relendo algumas entrevistas, e numa delas eu encontrei a mesma observação que eu fiz. É a coisa mais difícil... Era a coisa mais difícil fazer uma entrevista com Maria Clara Machado, porque ela não para. Ela não conseguia parar mais de 15 minutos no mesmo lugar. Ela subia essas escadas, ia tratar de coisas lá em cima, alguém interrompia. Era uma pessoa em perene movimento. Agora, parecia dona de um humor... acho que até um pouco ácido, senhora. Para mim, educar é abrir caminho, é dar à criança os instrumentos para ela sozinha procurar o seu caminho. Quer dizer, é instigar a criança a procurar, é dar elementos para que ela sinta necessidade de crescer. Eu acho que isso é uma grande força que o teatro onde o teatro pode ajudar. Eu acho que o segredo do sucesso da Maria Clara como autora é que ela tinha respeito pela criança. Não fazia tati-bitati, não tinha nada disso. A criança era uma pessoa com quem você lidava, com um determinado tipo de vocabulário, é claro. Você não ia usar determinadas coisas que a criança necessariamente não conhecia. Você não sabe o que era o teatro para criança antes da Maria Clara. Como é? Era um horror, mas o pior dos horrores, porque era feito por gente que dizia assim, não, no fim de semana tem aquele público cativo, dos pais separados, que não sabem o que fazer com os filhos, então você põe qualquer coisa que serve. Qual é a qualidade principal, dramaturgicamente falando, do texto da Maria Clara? É teatro. É teatro do bom. Quer dizer, não tem adjetivo que você coloque para dizer um teatro infantil, um teatro para adultos, muitas vezes é questionável. Essencialmente, aquilo é teatro. Aquilo tem a qualidade literária necessária para o teatro, que não é aquela hipertrofia do texto. Tem um equilíbrio muito bom entre elementos de encenação, elementos que são mesmo de cena e elementos textuais. Então, o que você espera de equilíbrio de uma obra teatral, o equilíbrio também entre o humor e o lirismo, a poesia, né? Isso são qualidades que você não tinha no teatro feito e tem em poucas peças feitas posteriormente.
Maria Clara Machado escreveu 27 peças para crianças. Entre elas, A Bruxinha que Era Boa, A Menina e o Vento e Cavalinho Azul. E o Cavalinho Azul? Cavalinho Azul é uma paixão. Pluft foi uma das primeiras peças da Clara. O Cavalinho foi uma safra do meio da produção da Clara. Então foi depois que meu avô morreu, o Aníbal Machado. E é uma peça madura, né? É uma peça de busca. É um menino que vive um cotidiano muito duro, muito ruim, e que compartilha esse cotidiano triste com a mãe, com o pai. Mas ele internamente acha que é tudo maravilhoso, que o pangaré que ele tem é azul. Ele acredita que esse cotidiano dele duro é bom. Vamos, preguiçoso! Vamos! Isso! Agora e vamos! Depressa, depressa! Mais rápido, mais rápido! Vamos, preguiçoso! Vamos! Isso! Agora! Dá uma volta! Agora com a bailarina na garupa! Preste atenção na música! Você não tá ouvindo? Olha o ritmo! Eu gosto mais da Gata Borralheira. Por quê? Porque a Gata Borralheira é uma crítica à inteligência, ao intelectualismo, às pessoas metidas, arrogantes, de uma malícia, é engraçadíssima. Não é poética como A Menina e o Vento, como o Pluft, como Cavalinho Azul. Mas essa e O Aprendiz de Feiticeiro são de uma crítica. Eu gosto desse lado crítico da Maria Clara Machado, mordaz, que critica a sociedade, que critica os militares, entendeu? O Aprendiz de Feiticeiro tem uma crítica incrível aos militares. Achei interessantíssimo. Foi censurado. Foi escrito em 68, claro, era ditadura, foi censurado. Na peça Aprendiz de Feiticeiro, havia um personagem chamado Tenente Perseguição. Ao tomar uma fórmula que faria aflorar o lado mais forte da mente, o tenente acabou ficando com uma cabeça de jumento. Eu sempre digo que é um momento decisivo na história do teatro brasileiro, principalmente infantil. Está todo mundo sentado, abre a cortina, tem aquele sótão que tem mala, que tem rede, que tem isso e aquilo. E o Pluft diz, mãe, gente existe. Eu acho que isso foi a coisa mais definitiva do teatro infantil no Brasil. Então, aquela curiosidade do Pluft, mãe, gente existe. E depois, quando ele encontrava a Maribel, né, de repente ele toma coragem, põe o dedinho e diz assim, você é quentinha. Então, realmente, eu acho que a Clara tinha alguns momentos de frases que ninguém mais no mundo tem.